Para quem gosta de desporto nacional, há atletas que contribuem e muito para estes passos, para o Museu Sporting Clube de Portugal. Atletas de excelência que servem como exemplo e que respondem da melhor forma à pergunta: quem quer ser quando formos grandes? Atletas que ao longo dos tempos acabaram por servir de aprendizagem diária e, como eu disse, de exemplo para todos. Um deles é Miguel Maia, que está aqui. Miguel, antes de mais, muito obrigado por estares aqui. Deixa-me dizer que estou um bocadinho nervoso e vou-te explicar o porquê. Porque durante muitos anos eu tinha que estudar às tardes, não é? Aquelas tardes de estudo para os testes da escola, e pelo canto do olho estavam sempre os teus jogos, ou na nave de espinho, aqueles grandes jogos das finais, ou no voleibol de praia, ou na Seleção Nacional de Pavilhão. Portanto, também tenho que te agradecer por isso. Obrigado, eu. E para mim é um prazer também estar aqui, obviamente, que é um clube que eu gosto, o grande Sporting Clube de Portugal, e sinto-me muito honrado também de poder fazer parte da história. Olha, permites-me começar pelos números. Nós normalmente os números são só depois do set ou depois dos jogos, para analisares a estatística, mas eu tenho aqui alguns interessantes que acho que podem ser importantes. Estás prestes a fazer 50 anos, 33 épocas enquanto sénior, foi esta, a próxima será a 34ª, 15 campeonatos nacionais, 10 taças de Portugal, 6 supertaças, uma segunda divisão, uma Top Teams Cup, 3 Jogos Olímpicos, centenas de jogos pelas seleções, quer de pavilhão, quer de voleibol de praia. O que é que estes números dizem? É preciso muitas palavras para seguirem estes números? Primeiro falta aí um de séniores, em vez de 15 são 16. 16. E também fui campeão nacional de praia 8 vezes, taça federação, já ganhei duas taças de federação. Também campeão nacional de iniciados, juvenis, por isso tenho uma história atrás de mim, um histórico muito valioso, muito importante, que não é só meu, obviamente, é um conjunto de pessoas, treinadores, colegas que eu tive ao longo da minha vida que me puderam ajudar a ter êxito, mas acima de tudo também, e o mais importante, a minha família, que foi o grande suporte que fez com que eu conseguisse alcançar muitos títulos e acima de tudo ter uma carreira de excelência que sei que sou exemplo para muita gente. E também é graças à minha família que consegui atingir esse patamar. Eu começava por aí, a minha introdução foi mesmo essa. Para muitos jovens e quem principalmente pratica voleibol desde muito novo, quem se perguntarem quem é que gostarias de ser quando for grande, eles já respondem muitas vezes, se calhar, é igual ao Miguel Maia. Isso para ti dá-te um peso de responsabilidade ou é sentimento de dever cumprido? Dá-me responsabilidade e também é dever cumprido. Sei que muitos jovens, ao começarem, que viram em mim um atleta por onde deveriam seguir. Eu fico bastante lisonjeado com essa maneira dos mais jovens verem, porque é sinal que eu fiz bem as coisas ao longo da minha carreira, não a tendo terminado ainda, mas tentei sempre ser o mais correto possível a todos os níveis para poder ser esse tal exemplo e poder incutir nos jovens que estão a começar, mesmo aqueles que já têm alguma idade mais avançada a nível de voleibol, com épocas desportivas, tentar fazer as coisas bem para eles poderem seguir. No entanto, cada um tem que fazer a sua parte e tem que seguir o seu caminho. Eu posso ser só o exemplo, mas as pessoas têm que traçar o seu próprio caminho. Olha, não para te chamar velho, mas em 1994 estavas tu a ganhar o título pelo Sporting, um dos títulos estava eu a nascer, portanto aqui é quase como se eu fosse hoje o aluno e estivesse só aqui a meter umas questões para ouvir o professor a falar, portanto estás a ver o quão importante acaba por ser esta entrevista. 94, 95 foi o meu último título na minha primeira passagem pelo Sporting. Exatamente. Olha, vamos então começar. Para contextualizar um bocadinho, vamos ao cerne da questão. Nós fizemos um desafio ao Miguel, que foi enviar-nos fotografias simbólicas que acabam por expressar aquilo que foram estes anos de carreira, estes 33 épocas enquanto sénior, e vamos fazer uma viagem por esse álbum de fotos e vamos percorrer essas galerias e tu vais juntar algumas palavras às fotografias. Bem, eu vou começar por esta aqui. Aliás, são duas, uma pelo nosso José Lourvão em 1991, esta mais recente pelo nosso Mário Vaz, os nossos dois fotógrafos do jornal Sporting. Primeiro que tudo, o que é que este jovem de 20 anos diria a este Miguel e o que é que este Miguel, agora que está aqui à minha frente, diria ao jovem Miguel Maia, que estava a começar um percurso
tão contente pelo Sporting Clube Portugal? Ora bem, o primeiro, vê-se as bolas antiguinhas, aquelas bolas brancas. Mais pesadas. Na nave de Alvalade, uma alegria imensa estar no mundo do Sporting, uma realidade completamente diferente daquilo que eu estava habituado. A honra de vestir essa camisola e de estar nas instalações do Sporting e um sonho de carreira que estava a começar. Daquele lado, uma carreira já quase completa, com um sorriso de que valeu a pena todo aquele esforço, toda aquela dedicação, o arriscar em ter vindo para o Sporting com 19 anos. Feliz por isso, por essa decisão, por ter deixado a minha família, de ter deixado a minha cidade, vir para um projeto bastante ambicioso em que eu se calhar não era dos atletas que seriam importantes, tão importantes para aquela época e, no entanto, com o meu trabalho acabei por conquistar o meu lugar logo na primeira época e seguir o meu percurso. E isto leva-nos à questão, esta imagem, eu olho muitas vezes para ela porque é uma imagem, são duas fotografias icónicas e ainda por cima juntas, parece-me que é espetacular, mas isso leva-nos à questão, àquilo que nos traz neste momento aqui ao Museu Sporting, esta entrevista, que é o fim do teu segundo capítulo aqui no Sporting Clube de Portugal. Eu, em termos de despedidas, custa muito estar a fazer despedidas, porque parece que já estamos habituados a ter-te sempre aqui, a vir ao pavilhão e estares aqui. Posso dizer que é um até já e não um adeus àquilo que é o teu clube do coração? Sem dúvida nenhuma, um até já. Tenho outros projetos que acho que os devo cumprir. No entanto, foi mais um ciclo que se fechou dentro do Sporting Clube Portugal, com muito orgulho e que mais uma vez vitorioso, com conquista de alguns títulos que vão ficar aqui também no museu, mas obviamente que é um até já, porque é o clube que eu gosto, as pessoas sabem o sentimento que eu tenho pelo Sporting Clube Portugal. E, para além disso, eu também sei o que é que as pessoas pensam de mim, a maneira como gostam e que me abordam quando me veem. Por isso, é um até já, porque o Sporting é muito grande e eu continuarei sempre a ser Sporting e estarei sempre pronto para abraçar qualquer projeto. Tu tens esse ar assim, bastante sério, bastante compenetrado, sempre muito focado, mas é nestes momentos que a emoção começa a vir um bocadinho ao cimo e a sentires que isto tudo aqui vai ser um até já a tudo isto que está aqui à nossa volta e mais lá embaixo, ao pé do pavilhão. Exatamente, é vontade de estar sempre presente dentro das instalações do Sporting. Eu já visitei aqui o museu dezenas de vezes e sempre que venho aqui venho com o mesmo prazer, a mesma vontade, o mesmo sorriso, porque eu sinto que pertenço aqui a esta sala do mundo do Sporting, mas sim, alguma tristeza, obviamente, porque vou deixar muitas pessoas com que eu privei dia a dia aqui, pessoas espetaculares, também com muito orgulho em representar um clube como o Sporting Clube Portugal, mas eu também não vou dispersar, não vou deixar de estar aqui, porque, como eu disse, gosto de estar aqui, por isso sempre que tiver a oportunidade cá estarei para assistir a qualquer jogo, não só o futebol, mas qualquer modalidade, e para visitar tantas pessoas que me ajudaram também em mais este percurso. Olha, esta foi desta temporada, portanto aqui uma bastante atual. Olhando para este Miguel Maia com esta bola de voleibol aqui completamente focado, alguma vez imaginarias que podias ter chegado, eu sei que tu és um animal de conquistas e um animal de competição, olhando para esta fotografia, está aqui muito daquilo que tu ganhaste ao longo da tua carreira, alguma vez imaginaste que seria possível chegares a este patamar, a esta longevidade, a tudo o que está a acontecer neste momento, quando estás prestes a fazer 50 anos? Não, nunca pensei que conseguisse conquistar tantos títulos e tivesse um percurso como o que eu tive, até porque se juntam também vôlei de praia, Olimpíadas, quase praticamente o voleibol é quase impossível participar numa Olimpíada e nós, através de uma variante nova que apareceu, que foi o vôlei de praia, conseguimos nos dedicar e fazer um percurso notável a nível mundial, não só os Jogos Olímpicos, mas mundial também, porque nós ganhamos 2 etapas do circuito mundial, ganhamos uma etapa do circuito europeu, tivemos no top 10 do circuito mundial durante muito tempo
e por isso é um orgulho ter feito esse percurso no pavilhão igual. Ganhei um título europeu ao serviço do Sporting de Espinho, tivemos em 4 meias de finais, 2 das quais foram no Sporting Clube Portugal. Foram momentos incríveis para mim, porque sempre fui um apaixonado por voleibol. Via as seleções nacionais a treinarem em Espinho e não faltava a nenhum treino, ficava lá sentado a olhar e a ver e a admirá-los. E eu, com a minha estatura, nunca fui de acalentar objetivos muito altos, porque sempre tive a noção de que, com a altura que eu tinha, que muito dificilmente poderia ter sucesso. No entanto, o meu foco e o meu trabalho ditaram o contrário daquilo que era o meu pensamento inicial. E digo isto e costumo dizer isto nas várias entrevistas, que com o trabalho, com o foco, tudo é possível. E uma modalidade onde se requer ter estatura, onde cada vez é mais difícil jogar porque aparecem cada vez jogadores acima dos 2 metros e muitas equipas e muitos jogadores acima dos 2 metros, e por isso, com trabalho, tudo é possível. E essa dedicação ditou aquilo que eu tive ao longo da minha carreira, e estou grato, mas também estou muito feliz por aquilo que fiz, porque não é só tocar na bola. As pessoas dizem que eu tenho muita técnica, que eu sempre fui um privilegiado por não ter tido lesões graves, mas foi o descanso, foi a alimentação, foi uma vida bastante regrada, foi o foco e paixão na modalidade que fez com que eu conseguisse ter o percurso que tive, tanto de longevidade como a nível de historial. Mas tudo isto tem um princípio, e o princípio que aqui, para mim, teve um grande impacto foi ver esta foto, esta fotografia tua. Parece que o penteado não foi sempre não igual. Foi mesmo, é verdade. Isso aí foi... Tinha 17, 18 anos, foi quando fomos campeões nacionais, em 89, 90, pela Académica de Espinho. Foi uma equipa que veio da 2ª Divisão. E que já tinha sido campeão de juvenis, não é? Nós tínhamos sido campeões de juvenis, com 15 anos. A nossa equipa era uma equipa muito boa, e a Académica de Espinho, como estava na 2ª Divisão, quiseram que essa equipa, ou que alguns jogadores dessa equipa subissem à equipa de séniores logo, não fazendo o escalão de júniores, para poder fortalecer a equipa de séniores, e fomos para a equipa de séniores, fomos campeões nacionais da 2ª Divisão, ganhamos ao Benfica, que o Benfica tinha uma equipa de 1ª Divisão, só que estava a começar com o voleibol e conseguiu ter ali um bom leque de jogadores. Nós, com uma equipa muito nova, conseguimos ser campeões nacionais. No ano a seguir fomos para a 1ª Divisão e ficamos em 2º lugar na 1ª Divisão, também com essa mesma equipa, uma equipa muito nova, e perdendo o último jogo, na última jornada, para podermos ser campeões nacionais. E no ano a seguir, que foi o 2º ano de séniores de 1ª Divisão, fomos campeões nacionais, também contra o Benfica. Para se perceber a magnitude disto, isto é algo quase inédito em Portugal, não é? Uma equipa que vem de baixo, constrói com muitos miúdos, atinge um título que não tem repercussão, é uma magnitude enorme. Exatamente, para nós e para a cidade de Espinho, porque, como toda a gente sabe, o clube mais histórico na cidade é o Sporting de Espinho, que é o clube que tem mais títulos a nível nacional. E nós, na Académica de Espinho, conseguimos, nesse primeiro ano de 1ª Divisão, suplantar o Sporting de Espinho, criar ali alguma afinidade das pessoas da cidade que estavam mais ligadas ao Sporting de Espinho, virem para a Académica de Espinho. Começamos a encher o pavilhão da Académica de Espinho, que era uma coisa notável, e começamos a ser ídolos do nada numa carreira que estava a começar para nós, e nós sem saber o que é que estava a acontecer. Nós estávamos ali apenas a desfrutar, gostávamos de jogar voleibol. Nós há 2 ou 3 anos ou 4 anos atrás jogávamos voleibol no passeio com um fio de uma árvore para uma janela, e que isso era muito usual na cidade de Espinho. Claro. Encontrávamos uma garagem com um portão e ficava um na parte de fora, o outro saltava do portão para a casa de alguém e ficávamos a jogar por cima do portão. E de repente estávamos aí nos jornais, nas televisões, e com um título tão prestigiante. E a partir daí as coisas tiveram que ser levadas muito mais a sério, começamos a treinar muito mais, e o percurso seguiu, porque quase todos foram vitoriosos dessa equipa, e
E é um título que a Académica de Espinho vai guardar para sempre. E tu eras um menino da terra, porque és de Espinho, como disseste, que cresceste nesse ambiente de voleibol, mas não podia não ter sido voleibol, podia também ter sido futebol. Davas uns toques ou como é que era? Sim, eu joguei futebol, tinha 2 clubes em Espinho que andaram sempre atrás de mim para eu jogar futebol para lá. Eu ainda, quando era mais novo, consegui conciliar voleibol, futebol, depois voleibol e handball. Também queriam que eu continuasse no handball, sempre iam à casa dos meus pais para me convencer. Felizmente o meu pai era diretor de voleibol da Académica de Espinho e acabou sempre por puxar, tanto para o futebol como por causa do futebol ou por causa do handball, e também andei no atletismo. Por isso eu até quando pude, até aos mais ou menos 16 anos, pratiquei sempre 1, 2, 3 modalidades ao mesmo tempo. Os meus pais deixaram-me, mas acho que isso também me ajudou na minha estrutura desportiva, física, estrutura física, para que tivesse mais aptidão para seguir a minha carreira. Quem sabe se teríamos aqui um número 10 da equipa de futebol do Sporting. Não, número 8. Podia jogar no número 10, podia jogar no número 10. As costas eram 8, mas o artista tinha que ser lá na frente. Olha, Miguel, vamos passar para outra, que é a do Sporting. Tu ainda vais para a Bombonera do voleibol, passas um ano no Sporting de Espinho e vens para o Sporting 19, 20 anos, aqui como menino. Como é que foram esses tempos de adaptação? Vires para Lisboa, não vieste sozinho, vieste com o Filipe Vitó, se eu não estou em erro. Tinha cá o Wagner também, o Wagner veio nesse ano, portanto, já tinha jogado comigo na Académica de Espinho. Como é que foram esses primeiros tempos? Não foram nada fáceis, porque eu sou muito chegado à minha família, muito chegado à minha cidade. A nossa cidade tem uma particularidade de toda a gente se conhecer, toda a gente andar na rua a pé, quase ninguém andava de carro, deixar os meus amigos e vir para Lisboa, uma cidade muito grande, onde eu não conhecia nada, só com algumas visitas com a minha família, mas vir para cá viver, ter depois dificuldades em ter que regressar à cidade, a Espinho, tenra idade, as coisas não foram fáceis, mas eu capacitei-me, cheguei cá e falei comigo mesmo que teria que ser assim, tinha que vir para cá para treinar, para jogar e para aproveitar a minha oportunidade, até porque eu vinha para cá com muito gosto, porque era o meu clube, é o Sporting. Eu lembro-me, a primeira vez que vesti essa camisola foi num torneio que nós fomos a Lamego e quando nos deram os equipamentos... Ficaste a olhar? Fiquei a olhar e vesti a camisola, onde nós vestimos uma camisola e é normal naquele momento vestir a camisola e fiquei a olhar durante muito tempo para a camisola. Era o cumprir de um sonho que eu se calhar nem era sonho, porque nunca pensava um dia poder chegar a um clube tão grande. E a verdade é que tu chegas ao Sporting Clube de Portugal, vieste com o Filipe Vitó e com o Wagner, tens Florov, Ivanov, tens os Cavalcanti e a 2 jornadas do fim já eram campeões nacionais. Foi uma jornada singular logo para abrir e para começar da melhor forma. Eu tive essa honra de sempre que vim para o Sporting ser campeão logo no primeiro ano. Talismã de sorte. Mas tínhamos uma grande equipa e dou os parabéns a quem fez essa equipa e também um agradecimento especial a todos esses meus colegas que já tinham um sentido de profissionalismo muito grande, que eu não estava muito habituado, e que foram eles que conseguiram com que eu me adaptasse facilmente ou mais rapidamente ao que é ser profissional, ao que é ter uma dedicação para o voleibol, porque para mim era tudo prazer, está ali a bola, vamos pegar na bola e vamos jogar. Não, tudo que envolve a parte de um atleta profissional foram eles que me ensinaram e por isso um agradecimento especial, porque eles foram muito importantes na minha carreira e ainda por cima logo no início da carreira fez com que eu, a partir desse primeiro ano, fosse profissional de voleibol. E tu gostas de matar o borrego, como se diz na gíria, porque 36 anos depois, estes jogadores, esta equipa que tu falavas, mata o borrego e acaba com a seca de 36 anos do Sporting. Significa muito, representa muito e é mais uma página de história que está aqui tão exemplificada no museu. Sim, como eu disse, uma grande equipa, acima de tudo uma grande equipa técnica também, que conseguiu incutir os valores do clube e incutir os valores do que é ser profissional. Eu lembro-me que nós treinávamos sempre às 9 da manhã e às 5 da tarde. E eram treinos muito fortes para a altura.
E a partir daí eu acho que todos esses jogadores ganharam muito com esse projeto do Sporting. Isso foi a dedicação, foi o trabalho, e por isso é que conseguimos conquistar esses títulos e nesse momento recuperar um título que já faltava na nave de Alvalade ou no Sporting há muitos anos. Como é que era a nave? Como é que era jogar naquela nave? Era espetacular, um piso muito bom para a altura, mas eu diria que ao entrar na nave, passar por tantos sócios, passar por tantos colegas de referência a nível nacional das várias modalidades, porque nós cruzávamos-nos todos e na altura os sócios estavam dentro da nave, não havia as restrições que existem neste momento. Mais ou menos assim, não é? Aqui ao pé das Isso era no pavilhão em frente, exatamente. Isso era outro pavilhão. Por isso nós estávamos em contacto com toda a gente, mesmo com os jogadores de futebol, nós cruzávamos todos. Hoje em dia é praticamente impossível nós termos ali o contacto diário com os sócios, porque não é permitida a entrada dentro do pavilhão, mas foram momentos incríveis, porque vivíamos o Sporting no dia-a-dia. Isto era viver Sporting 24/7, não é? É mesmo assim, porque sentia-se, respirava Sporting em cada artéria ali perto do estádio. Sem dúvida, e eu lembro muitas vezes de treinos às 5 da tarde, em vir para aqui para a nave de Alvalade às 2h30, 3 horas, só para ver os outros treinos, só para conversar com os sócios, só para tentar cruzar com algum jogador de futebol. Estava num mundo diferente, eu tinha 19 anos, estava no Sporting e aí para mim era uma alegria chegar ao fim da noite, telefonar para os meus pais e dizer: eu hoje estive com este, eu hoje estive com aquele, e um orgulho grande, e até porque o meu pai também é sportinguista, foi ele que me incutiu ser sportinguista, e obviamente ele também ficava muito contente. E a verdade é que não paraste de vencer, estiveste no teu habitat natural com vitórias, com taças, com supertaças, com 3 campeonatos nacionais, foram 3 épocas repletas daquilo que se quer para uma equipa e para ti pessoalmente, como é óbvio. Sim, isso aí foi o que eu disse, essa equipa, para além da qualidade que tinha, ganhou pelo trabalho que fez, pela exigência que a equipa técnica incutiu. Este foi o primeiro, se não estou em erro. Isso foi uma Taça de Portugal, ganhamos uma Taça de Portugal. Eu penso, aí foi com o Nacional da Madeira, ganhamos o Nacional da Madeira. Foi a minha primeira taça no Sporting. E depois fazem a supertaça também a um só jogo contra o Nacional no ano seguinte. E também ganhamos. Mas o que eu estava a dizer, essa primeira passagem pelo Sporting, o trabalho foi muito forte e nós trabalhámos muito mais do que as outras equipas todas a nível nacional. Por isso não bastava só ter qualidade como atletas, mas com aquilo que nós fizemos acho que fomos premiados e conquistamos vários títulos. E Miguel, só para fechar esta parte de Sporting, aqui tenho esta imagem, tirei esta imagem com o Miguel Soares, não tenho aqui com o Wagner, mas estava também ali. Como é que foi para ti seres colega de equipa deles, partilhares ali o retângulo de jogo tanto tempo com eles os dois, e depois vens para o Sporting e és treinado por eles? Como é que foi lidar com esta situação e gostavas de os ver nessa posição? Sim, obviamente que eles gostavam mais de estar ao meu lado, claro, a treinar e a jogar. Mas como são apaixonados por voleibol, como seguiram carreira pós-atleta, fizeram o percurso deles e tiveram o privilégio também de regressar novamente ao Sporting e pertencer a uma equipa técnica. Foram 2 grandes atletas e são 2 grandes valores do voleibol nacional que têm que ser aproveitados. O Sporting felizmente aproveitou-os, acabaram por sair porque o projeto mudou, mas são 2 pessoas a ter em conta no futuro, porque gostam do Sporting, são bons profissionais e que poderão ajudar ainda muito ao voleibol e aos projetos onde estiverem. Sais do Sporting depois para jogar então no Sporting de Espinho, também temos essas imagens aqui, várias conquistas. Eu aqui vou realçar nos vários anos 2 coisas. Primeiro, como é que se conquista 9 títulos nacionais consecutivos? Não estou enganado, pois não, foram 9. Isso já nem se usa. Sendo os 3 do Sporting e os 6 no Espinho. E depois uma Top Teams Cup, que foi algo único a nível nacional. Naquela altura, se calhar, nem se pensava que o voleibol nacional pudesse chegar ao topo daquilo que era o voleibol europeu. Isso aí foi uma grande equipa. Nós saímos do Sporting
penso que 3 ou 4 jogadores saíram do Sporting depois de 3 anos de títulos, até porque o Sporting acabou por acabar, passado um ano depois de nós termos saído, mas já notávamos que o projeto não estava muito bem, e o Sporting de Espinho acabou por fazer um novo projeto, quis que regressassem todos os atletas que eram da cidade ou da Académica de Espinho ou do Sporting de Espinho. Fizemos ali um bom conjunto, uma boa equipa, treinamos muito, como é óbvio, e acabamos por ter ali a hegemonia do voleibol português durante muitos anos. Nós ganhamos muitos anos, taça, supertaça e campeonato, o que por si só já traduz aquilo que nós éramos enquanto equipa, e por isso foram grandes momentos, ainda por cima nesse pavilhão que nós chamávamos a Bombonera, e que enchia completamente, e era um local onde as equipas tinham muito medo de lá jogar. Foi um local mítico e uma equipa que vai ficar na memória de toda a gente, porque conquistou muitos títulos e porque conseguiu chegar a um título europeu, um título inédito, e no ano a seguir fomos finalistas novamente. Nós podemos ter ganho dois títulos europeus seguidos, o que por si só já diz o que era o projeto e como é que nós jogávamos. E tiveste uma experiência depois por uma das melhores ligas do mundo, a Liga Italiana, mas eu aqui queria voltar já à parte que falámos no início, que é a vertente do voleibol de praia. Agora, neste momento, é quase algo intrínseco um jogador de pavilhão fazer esses circuitos de verão no voleibol de praia. É algo que dá gozo aos jovens, e naquela altura como é que foi o aparecimento disso mesmo? Para nós foi o seguimento daquilo que nós fazíamos no dia a dia, ou no ano após ano. Porquê? Porque nós, sendo de Espinho, toda a gente em Espinho jogava voleibol, e nós tínhamos uma particularidade que é muito importante para os atletas que gostam de voleibol, que é que nós, quando acabávamos a época de pavilhão, tínhamos mais 3 meses, as 3 meses de férias, em que podíamos ir para a praia. E o curioso é que nós íamos para a praia, só havia uma rede de voleibol na praia, e nós jogávamos 6 para 6, o voleibol de pavilhão tradicional. Na praia. E como havia muita gente, o nosso grupo era muito grande e toda a gente gostava de jogar voleibol, jogávamos 6 contra 6 no voleibol de praia. Depois começaram a haver alguns torneios. Eu, por acaso, estive envolvido no aparecimento do primeiro torneio de duplas, porque eu comecei a ver esses jogos de duplas entre americanos e brasileiros. Na altura havia pouca informação, e comecei a tentar perceber como é que era aquilo, e resolvi fazer com alguns atletas, os melhores atletas nacionais, fazer um torneio em Espinho. Consegui arranjar alguns patrocinadores, e fizemos o primeiro torneio em 1991, que foi o da Casca Beach Volley, e a partir daí começou a surgir mais torneios. Começou a haver um torneio em Porto Santo, depois aqui na Caparica já havia de 6 para 6 também, onde nós vinhamos todos. Acho que o voleibol português ia todo para a Costa da Caparica para jogar. Dava-se malas e bagagens. Exatamente. Mas depois começou a aparecer as outras variantes, o 2 para 2, o 3 para 3, o 4 para 4, e os torneios começaram a inundar a nossa costa, e nós, como apaixonados do voleibol, jogávamos todos os torneios. E depois aparece a possibilidade de Portugal ir ao Campeonato da Europa, e eu e o João Brenha fomos escolhidos para jogar. E fomos a Almeria, ficamos em 5º lugar, perdemos no acesso à meia-final. Nunca tínhamos jogado torneios internacionais. E depois foi o seguimento. Logo a seguir houve a possibilidade de ir a uma etapa do circuito mundial. Nós tínhamos que ir para o qualifying, fomos para o Japão. A primeira etapa foi em 1994. Vamos para o Japão, para o qualifying, conseguimos passar o qualifying. Nós não sabíamos aquilo que valíamos a nível internacional, pelo menos a nível de circuito mundial, até porque os melhores do circuito mundial eram os americanos e os brasileiros. Que era a base, não é? Nós tínhamos tido algum contacto no europeu com noruegueses, espanhóis e italianos, mas não era a mesma coisa. E conseguimos passar o qualifying, e depois conseguimos ficar em 9º lugar. Esse 9º lugar deu-nos entrada direta na etapa a seguir, em 1995, em fevereiro, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, circuito mundial, vôlei de praia, era o expoente máximo a nível mundial. Isso, a partir daí, abriu a porta, não é? Abriu a porta. Nós ficamos loucos por podermos participar numa etapa no Rio de Janeiro, com um estádio para 5.000 pessoas, em fevereiro. Nunca tínhamos ido ao Brasil.
E chegamos lá, começamos a ganhar e ficamos em 7º lugar, uma classificação espetacular que nos manteve logo dentro do ranking do quadro principal para as etapas seguintes e a partir daí nunca mais saímos e foi apuramento para os Jogos Olímpicos, conseguimos nos apurar tranquilamente para os Jogos Olímpicos e depois foi o percurso que toda a gente sabe, conseguimos ir passando vários obstáculos, soltando o nosso jogo e depois criamos admiração em muita gente, nomeadamente nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas começaram-nos a admirar muito, inclusive nós fomos convidados para disputar o circuito profissional americano, teríamos que deixar o voleibol pavilhão, teríamos que deixar aqui o nosso país e na altura ainda não estávamos preparados, não quisemos, mas tivemos esse convite que não é para qualquer dupla e fomos convidados para disputar o circuito americano. Olha, vou-te mostrar esta fotografia, não é? A amizade que tens e que mantens com o João. Primeiro que tudo, ajudou muito terem este tipo de amizade, acabou por ajudar e facilitar muitas coisas. E depois deixa-me perguntar, eu tenho quase certeza que é em Sydney, nos quartos de final contra os suíços, que vocês fazem um rally de quase 9 pontos consecutivos. Ainda é daqueles que guardas na memória muito esse jogo? Guardo. Eu não sou de estar muito agarrado aos feitos que fomos tendo ao longo da nossa carreira, até porque todos tiveram o mesmo tipo de trabalho, todos tiveram o mesmo tipo de dedicação e depois a derrota e a vitória faz parte do desporto. Concretamente com o João, obviamente que isso foi o foco principal, o ponto principal para a nossa longa carreira juntos e o nosso sucesso juntos. Porquê? Nós somos amigos, eu tinha 5, 6 anos quando conheci o João, estudamos na mesma escola e ele num ano acima, porque ele é mais velho. Vivíamos a 100 metros de um do outro, começamos a jogar voleibol no mesmo clube, foi a Académica de Espinho, que distava da minha casa a 200 metros da minha casa, a 100 metros de casa dele. O nosso grupo de amigos sempre foi o mesmo. Nós íamos ao cinema juntos, jogávamos praia, o nosso grupo da praia era o mesmo, por isso nós fizemos o percurso todos juntos, junto e fizemos com muita amizade. Aliás, quando nós somos convidados nesse primeiro torneio para ver quem é que vai jogar com quem vôlei de praia, eu nem precisei de perguntar ao João, nem o João a mim, aquilo foi era automático, perfeitamente normal e começamos a jogar a partir daí e todas as equipas onde nós integramos, de praia, de duplas, de triplas, de quadras, nós jogávamos sempre juntos, era mais um ou mais dois, mas nós os dois estávamos sempre presentes. E isso ditou o sucesso, porque nós vimos que muitas das duplas, ao fim de 2, 3, 4 anos, se separavam, havia muitas zangas. Esse exemplo dos suíços, dos La Siga, eles muitas vezes nem viajavam juntos, eram irmãos e não viajavam juntos porque eles não se falavam, e muitos casos como esses, porque não é fácil uma dupla viajar pelo mundo inteiro, estar meses fora de casa, participar em muitos jogos, muita tensão, perder jogos, depois há uma carga muito negativa, porque no voleibol de praia, se eu servir sempre em ti, tu vais ter que ser tu a resolver o problema, não dá para ser o outro a resolver, porque só há dois, o outro só vai passar, e se tu não consegues fazer as coisas bem, depois o teu colega vai ficar... Vai estar uma dura. Vai ficar chateado, vai dar a dura, poderemos perder ou pode perder. Imagina, nós vamos jogar para a China, chegamos lá e vamos perder com uma situação em que tu tens que estar envolvido, mas não és decisivo porque não estão a servir em ti. E há muitas duplas que quebraram por causa disso. Nós fomos a primeira dupla a fazer 100 provas do circuito mundial juntos, e só isso diz aquilo que nós fomos enquanto dupla, a nossa amizade e a cumplicidade que sempre tivemos. E 3 Jogos Olímpicos, Atlanta, Sydney, Atenas, sendo que nas 2 primeiras, eu sei que falaste isto numa última entrevista com o Miguel Simas, é de certa forma uma ligeira espinha que tens atravessado, tu e o João, não pelo jogo de atribuição, mas pelas meias finais, porque vocês até estão mais próximos de chegar à final, ao jogo do ouro e da prata, do que propriamente irem para um jogo de bronze. Curiosamente foram assim nas duas primeiras Olimpíadas. Primeiro, nós não éramos candidatos a nenhuma medalha. Nós estivemos no top 10, tínhamos conseguido vencer, nós conseguimos vencer em 97 a primeira etapa do circuito mundial, mas nós não éramos de todo as duplas
das duplas candidatas a nenhuma medalha, nem na primeira Olimpíada, nem na segunda, mesmo depois de termos tido o primeiro percurso, um excelente percurso em Atlanta. No entanto, nós sabíamos que podíamos ganhar a qualquer dupla do mundo, como já o tínhamos feito no circuito mundial. Fizemos 2 torneios olímpicos muito bons, sentíamos bem preparados fisicamente, taticamente, tecnicamente, também de realçar o nosso treinador, o professor Francisco Fidalgo, que teve um papel muito importante no nosso percurso ao longo de 15 anos, que não foi só o treinador, foi também um amigo, uma pessoa que nos ajudou muito fora do campo, e eu e o João éramos muito amigos, mas esse treinador, o nosso treinador, também teve um papel muito importante, porque ninguém gosta de perder e, como eu disse, nós tivemos muitos jogos, se calhar alguns jogos mais acessíveis que perdíamos, outros jogos que eram mais complicados e acabámos por ganhar, mas é preciso haver ali um bocado de... Não é aquela cola que... Exatamente, e o professor Francisco Fidalgo foi muito importante a todos os níveis, para o nosso sucesso, por isso isto é um sucesso de um trio e não um sucesso só de a dupla. E nós tivemos bons percursos nas 2 Olimpíadas, nas primeiras, conseguimos superar grandes duplas, conseguimos eliminar a lenda do voleibol mundial, que foi o Singin Smith, em Atlanta, com um estádio com 11 mil pessoas a gritarem por eles, só havia lá meia dúzia de portugueses a puxar por nós, e nós, em casa deles, conseguimos eliminá-los, que traduz esta fotografia, que nos dá a possibilidade e o acesso a chegarmos às meias finais com outra dupla americana, onde tivemos próximo de ganhar o jogo 12-9 e acabamos por perder e não chegar à medalha de ouro e à medalha de prata. Na Olimpíada a seguir, em Sydney, aconteceu tudo igual, com esse jogo, um jogo mítico, um jogo que vai perdurar na nossa memória para sempre, e toda a gente fala nesse jogo, porque nós estávamos a perder 11-6 e acabamos por depois fazer 9 pontos seguidos, e eles não conseguiram mais nenhuma vez pontuar, porque nós, com a nossa estratégia e com o embalo que fomos tendo ponto após ponto, acabamos por fazer uma das grandes reviravoltas do voleibol de praia mundial. E olha, só para terminar esta parte e irmos para a viagem nesta última capítulo do Sporting, tenho aqui o porta-estandarte de Sydney. É um momento de grande orgulho, primeiro porque representar Portugal, já em 3 Olimpíadas, já de si já é uma enorme responsabilidade e um enorme orgulho. E depois ser escolhido na comitiva para umas Olimpíadas para levar aqui a bandeira de Portugal é algo de peso. Está guardado no meu coração, estou aí a representar o meu país com muito orgulho, o voleibol também, porque era impensável o voleibol ter alguém a ser porta-estandarte, mas está aí também a minha família, estão aí as pessoas todas que me deram suporte, os meus colegas, todos os meus treinadores, todas as pessoas, todos os meus fãs, estavam aí presentes, não era só eu, porque eu, para estar ali, tive que ter um trajeto, e esse trajeto não foi feito só com aquilo que eu fui produzindo, foi também com aquilo que as pessoas me foram ajudando ao longo da minha carreira, e é um momento de muito orgulho que vai perdurar para sempre, e que eu gosto de ver essa imagem, até porque me lembro quando entro no estádio olímpico, eu disse é agora, porque nós esperamos 4 horas para entrar, são muitas delegações. Claro. E disse é agora o mundo está a ver Portugal entrar, e eu à frente com a bandeira, depois vejo o nosso Presidente da República na bancada, nunca mais vou esquecer. E olha, depois vem este percurso, o 8 de volta a casa, ao pavilhão João Rocha, o voleibol de regresso. É muito importante este segundo capítulo, posso falar assim, um segundo capítulo escrito a verde e branco, por ti? Sem dúvida, é o segundo capítulo, mais uma vez vitoriosos, mais uma vez conseguimos conquistar títulos importantes para o Museu do Sporting, e para mim um orgulho acrescido, porquê? Por ser sportinguista, por ter conseguido trazer o voleibol para cá, porque eu tive muita influência em que o voleibol viesse para o Sporting novamente, sei aquilo que eu passei, as vezes que tive que vir a Lisboa
para poder convencer as pessoas a que o voleibol regressasse, e felizmente regressou, e conseguimos mais uma vez ajudar a fazer crescer o Museu Sport. E a verdade é que tu inauguras o pavilhão João Rocha em termos de vitórias, porque és o primeiro campeão nacional no pavilhão João Rocha. Mais uma vez, mais um legado, mais uma herança e mais um borrego que acabas por matar por 22 anos depois, conquistas o título. Foi um momento único. Aliás, o primeiro jogo que nós fazemos em casa, no pavilhão João Rocha, com o regresso do voleibol, foi um Sporting Benfica, onde ganhamos 3-1. A ansiedade foi muita, lembro-me que toda a gente estava muito nervosa, um pavilhão cheio, um jogo contra o Benfica, uma coisa que eu já não via há muitos anos, porque o voleibol acabou. Eu lembro-me muito bem dos jogos Sporting Benfica, mas foi diferente, num pavilhão muito mais bonito, um pavilhão todo vestido a verde e branco, e uma vitória no primeiro jogo do campeonato, uma ansiedade grande por ser o primeiro jogo do campeonato, por ser contra o Benfica, por ser no pavilhão João Rocha, e lembro-me desses grandes momentos, e depois ditou que o último jogo também tivesse que ser no pavilhão João Rocha, contra o Benfica, onde ganhamos numa final épica, 3-2. Posso dizer que foi das poucas vezes em que eu estava lá, e foi das poucas vezes em que me caiu uma lágrima no fim, porque aquilo tinha que ser assim. Foi incrível, foi incrível, acho que foi merecido perante um grande opositor, mas que nós merecemos também por aquilo que nós treinamos. Nós treinamos muito, nesses 2 primeiros anos treinamos muito, e merecíamos ter esse sucesso. E tu vens da primeira vez muito jovem, a querer-te afirmar, esta vez é completamente diferente, era o que falávamos no início, vens já com tudo o que tinhas para ganhar, já tinhas ganho, era escrever só mais uma história, mais um legado e continuar com a tua fome de vencer ao serviço do teu clube do coração. O que é que te motivou ao longo de toda esta época, e já vamos falar também dos anos seguintes? A mim o que me motivou, e vou ser sincero, foi fazer as coisas todas bem para que o voleibol continuasse no Sporting durante muitos anos. Eu pensava mais na modalidade em si do que em mim. E acho que deveríamos criar os alicerces todos para que esta modalidade fosse uma modalidade duradoura dentro do clube, até porque tem muito potencial, até porque os sportinguistas gostam muito do voleibol. E foi mais isso. Obviamente que vou para o campo para treinar e para jogar, e quero sempre dar o meu máximo e tentar alcançar o máximo possível, porque a competitividade assim o exige e assim está incutida dentro de mim. Mas eu pensava já mais como uma pessoa de que nada pode falhar no voleibol. E nós temos que fazer as coisas bem para isto continuar, independentemente de quem esteja cá no futuro. Era assim que eu pensava, e foi assim sempre que eu pensei, sempre colaborando com a equipa técnica, sempre colaborando com os dirigentes, para que tudo fosse uma coisa bem feita para durar muitos anos. Ainda te lembras daquele último passo para o Denis? Sim, lembro muito bem. Lembro muito bem, foi um contra-ataque. Primeiro, a bola é um serviço nosso, a bola vai para trás, o Benfica ataca num bloco nosso triplo, onde eu estou também na frente, o Garrett faz uma defesa na zona 6, depois vou ali, a bola sobra ali para o meio entre mim e o João Fidalgo, e ele assume o passo, o Denis ataca, eles fazem contra-ataque, devolvem a bola e eu jogo outra vez a bola no Denis e acabamos por ganhar. Momento único, indescritível, porque o pavilhão estava completamente cheio, e se houvesse mais lugares, mais cheio estaria, porque eu lembro-me que a procura de bilhetes para esse jogo foi uma loucura. A minha família dentro do pavilhão, o primeiro título no João Rocha, eu acho que nem nos melhores sonhos eu poderia pensar que isso pudesse voltar a acontecer, e da maneira que foi. E olha, tu não te cansas de ganhar, a verdade é esta. E esta menina aqui atrás chega nesta tua última época no Sporting Clube Portugal. Muitos, se calhar, achavam que não poderia ser possível. Muito se falou sobre esta equipa, em termos daquilo que é a crítica nacional sobre esta equipa de voleibol do Sporting. Uma Final Eight especialíssima para ti, já lá vamos também para perceber o porquê. E vocês
dizem a palavra que têm a dizer, conquistam aquela que foi, e aqui vê-se para as tuas mãos, a 10ª Taça de Portugal para ti. É mais uma taça, com muito trabalho, e eu não gosto de particularizar as minhas vitórias, já disse isso, e porque eu trabalho da mesma maneira para todos os treinos e para todos os jogos e para todos os títulos, por isso é mais uma taça brilhante, numa época difícil, onde poderíamos ter conquistado também a Supertaça, onde tivemos melhor que o Benfica e podíamos ter vencido 3-1, acabamos por não perder e não ter tido essa sorte, mas acabamos por conseguir mais uma taça, para mim é 10ª, é um número bastante grande, importante num fim de semana de grandes emoções, como acabaste de dizer, muita emoção nesse fim de semana, mas durante a semana toda, porque eu não me lembro de dar tantas entrevistas, então o meu filho, aquilo foi uma loucura, uma coisa que ele não estava habituado e deu mais de 15 entrevistas nessa semana, imagino como o estado de alma que ele teve durante essa semana, até com estudos e com treinos e por ir defrontar o pai, defrontar o Sporting, clube que ele também gosta, e por isso foi um fim de semana que nunca mais vou esquecer na minha vida. Tenho muitos títulos, tenho muitos diplomas, tenho uma história atrás de mim, mas acho que foi a cereja no topo do bolo ter podido jogar contra o meu filho, Sporting contra a Académica de Espinho, que foi o clube que me formou, e depois, 2 dias a seguir, ganharmos a Taça de Portugal, brilhante. Eu já vou pegar nessa parte do Sporting para irmos falar na parte final, mas acho que agora a ponte estreita tem que ser feita para a família. Deixa-me começar por perguntar-te isto. O Sporting permitiu-te realizar muitos sonhos, cresceres enquanto atleta na primeira passagem, continuares a realizar, continuares a ganhar, continuares a consolidar um projeto como foi este do voleibol do Sporting agora nesta segunda passagem, mas também te permitiu o sonho de teres a família perto. O primeiro deles, o Miguel, que partiu aqui o retângulo de jogo contigo na última temporada. Primeiro deste momento, foi também especial ter aqui durante toda a semana, nos treinos, nos jogos, aqui o Miguel ao pé de ti? Sim, é meu sobrinho, meu afilhado, está num início de carreira como eu estive há 30 anos atrás. Se calhar nada melhor para ele ter o tio, pelo percurso que teve, pelas passagens que teve, por saber o que é representar um clube tão grande como o Sporting, poder incutir-lhe isso no dia-a-dia. E eu acho que tive um papel preponderante durante este ano a poder-lhe ensinar muita coisa, até porque ele nunca foi profissional e acabou por ser profissional a primeira vez também no Sporting, e de certeza que saiu enriquecido ao fim de uma época, com os colegas que teve ao seu lado, com a equipa técnica, com o clube grandioso que teve, ter que pensar 2 vezes antes de agir, porque assim o exige um clube como o Sporting, e por isso são ensinamentos que ele vai levar para a vida dele. E este é um dos momentos, para mim, mais bonitos dos últimos anos do desporto nacional, porque não acontece isto todos os dias. É muito difícil de acontecer, um pai e um filho partilharem o retângulo de jogo, e este abraço é a personificação daquilo que deve ser o desporto e que deve ser passar de geração em geração, como diz a música. Sim, é um momento emotivo e que eu vivi-o há pouco tempo, senti isso, até porque foi uma Taça de Portugal, é preciso colocar as coisas uma em cada lado, porque eu tenho que lutar pelo meu clube, ele tem que lutar pelo lado dele, pelo clube dele, mas eu como pai tenho que estar com os olhos nele, é o meu filho, quero que as coisas corram bem, e nós nunca sabemos aquilo que poderia acontecer, e eu tentei segurar-me ao máximo, abstrair-me, mas obviamente que é um momento marcante que tinha que ficar sinalizado, e como eu disse, foi a cereja no topo do bolo na minha carreira, porque os títulos ficam na prateleira, mas este momento fica no coração. Isto é daquelas coisas que não vêm aqui para o museu, não é? Mas que fica sempre na memória. Se calhar daqui a 30 anos estaremos aqui a falar novamente, e esta é uma imagem que diz tudo sobre também aquilo que tu ensinaste, os valores ao Gui. Sem dúvida. Ele tem ensinamentos de minha parte, através do meu percurso, que eu lhe vou passando no dia-a-dia. Obviamente que ele vai traçando o percurso dele, mas eu vou
tentando antecipar algumas situações que possam não ser boas para ele seguir o trajeto dele e tentar fugir às armadilhas que existem no desporto e talvez também à parte do ser humano. O ser humano, quantas tenta não fazer as coisas sempre no máximo, se puder se encostar um bocadinho encosta, se puder facilitar, facilita, e eu tento-lhe incutir completamente ao contrário, tem que ser exigente com ele próprio. Hoje acordou um bocado cansado ou mal disposto, não lhe apetece ir treinar, mas tem que ir treinar, tem que chegar cedo, tem que se preparar, tem que se consciencializar daquilo que vai fazer, porque só assim é que poderá evoluir. E é isso que eu tenho feito e faço com ele, faço com o meu sobrinho, faço com a minha filha, com a minha sobrinha, que também praticam desporto. E esses ensinamentos eles depois têm que levar para eles e fazer o percurso deles. Esta é de vocês os três, tu, o Gui e o Miguel. O que eu ia perguntar é o nome Miguel Maia, o nome Maia no voleibol é um nome que já por si carrega muita história, um dos maiores nomes sem dúvida do voleibol nacional de sempre. Mas eu sei que o que tu queres é que eles escrevam a própria história, não ficarem agarrados àquilo que é a história que o pai e que o tio fez, mas cada um deles escrever a sua própria história e fazer a sua pisada. Sim, é isso mas eles sabem disso também, eles não estão agarrados àquilo que eu fiz. Eles já têm essa mentalidade. Eles têm isso interiorizado e sabem que só depende deles. Aquilo que eu posso fazer é tentar ajudá-los em muitas situações, do que é ser profissional, do que é fazer muita repetição, porque o voleibol é uma modalidade que requer muita repetição e eles têm que fazer muita repetição para irem melhorando. E vão ter um suporte de ajuda sempre, mas o trabalho, aquilo que vai ditar aquilo que eles vão fazer no futuro, depende só deles. Olha, Miguel, foi uma bela viagem, estamos a chegar aqui à parte final, depois desta parte da família. Neste momento de despedida, que projetos é que vês? Não só a curto prazo, porque isso já temos uma pequena noção, mas a longo prazo, o que é que tu vês para ti? Já falaste imensas vezes disto. Eu tenho uma academia, que é a Academia Maia Brenha, eu e João Brenha, onde, e com o professor Francisco Fidalgo no vôlei de praia, que nós também temos o AMBB, que é o Beach, onde durante 2 meses no verão ensinamos aos jovens a jogar vôlei de praia, na cidade de Espinho, onde temos centenas de crianças a poderem participar nos treinos e torneios que nós fazemos todas as semanas. Para além disso, fazemos um torneio para jovens, onde no último ano, antes da pandemia, tivemos 3.600 atletas, mais de 100 equipas que vieram de Espanha. Já tivemos equipas do Brasil, do México, de Itália, da Alemanha, de França, do Canadá, dos Estados Unidos. É um torneio que já é referência a nível mundial, fazemos todos os anos, e agora, também antes da pandemia, criamos o Voleibol Master, o AMB Master, onde tivemos quase 80 equipas, que vieram muitas do Brasil, da Rússia, de Israel, dos Estados Unidos. Por isso já temos aqui 13 eventos muito grandes para poder seguir e ajudando também o voleibol, porque nós, ao estarmos a criar estas escolas de vôlei de praia, estes torneios, estes contactos internacionais que os jovens não têm porque só competem aqui a nível nacional, nós damos a oportunidade de esses mesmos jovens poderem competir contra equipas internacionais, contra equipas de outros países, o que vai enriquecer e, acima de tudo, os vai motivar a poderem seguir na modalidade. Eu vou estar ligado ao voleibol, ao desporto, tenho muito para poder ajudar e com certeza que os projetos vão aparecer. Miguel, vou-te só mostrar aqui algumas imagens, aqui com o nosso Paulinho, na altura dos festejos. Isto foi logo das primeiras épocas. Foi um torneio que nós ganhamos em Gijón, em Espanha, logo no primeiro ano. Aqui passar só para esta temporada. Enfim, isto é o que fica desta história e desta viagem, deste álbum de fotos que eu te vou aqui mostrando. São estes momentos que ficam? Ficam grandes momentos, grandes colegas, grandes treinadores, grandes diretores, mas acima de tudo grandes adeptos e um sentido de orgulho de vestir a camisola e estar dentro das instalações de Sporting. Acho que não há melhor
para quem gosta de estar num clube como o Sporting, poder vivê-lo todos os dias e sentir, acho que é um upgrade que nós temos para podermos treinar melhor, jogar melhor e fazermos uma carreira melhor. Estar no clube do coração, vestir uma camisola valiosa, olhar todos os dias para o símbolo, é um sentido de responsabilidade também, mas que ajuda muito a termos outro tipo de visão para a nossa carreira. Por isso, agradeço a toda a gente que me ajudou nestes anos todos de Sporting. Tenho um orgulho em ter vestido esta camisola e isto não vai fechar aqui, porque eu sei que vou regressar ao Sporting. E o que é ser Sporting Clube Portugal? Eu tenho perguntado isto muitas vezes aos mais novos, principalmente lá na academia, e as respostas deles saem naturais. O que para mim, isso já é alguma coisa. Para ti, que já tens tantos anos de Sporting, não só enquanto adepto, mas como atleta, o que é ser Sporting Portugal, na verdadeira acessão da palavra? Ora bem, ser Sporting Clube de Portugal é um motivo de orgulho, primeiro. Depois, nós como somos um clube e os clubes grandes que nós, quer queiramos ou não, andam à volta do futebol, somos um clube que não tem estado habituado a ganhar muitos títulos, nomeadamente títulos nacionais, por isso, ser sportinguista e gostar de ser Sporting e não ganhar títulos no futebol é porque se ama mesmo o clube, ama-se mesmo o símbolo e se sente mesmo o clube. E por isso, acho que somos diferenciados em relação a todos os outros, porque mesmo não ganhando no futebol, todos temos paixão pelo clube e todos queremos sempre mais e melhor para o clube. E eu não fujo à regra, sempre estarei aqui a torcer, sempre estarei aqui presente sempre que houver possibilidade, eu, os meus filhos, a minha família, porque mesmo eles, não tendo visto nenhuma vez o Sporting a ser campeão, amam o clube e gostam do clube. E é assim que toda a gente tem que ser, orgulhar, temos que nos orgulhar todos de pertencer a um dos maiores clubes do mundo. Entraste pelas portas muito novo, sais agora por estas portas também menos novo, um bocadinho, ligeiramente, mas por dentro continuas exatamente igual. Sais ainda mais sportinguista do que eras no dia em que entraste pela primeira vez? Sim, claro que sim, porque vivi dia a dia, como eu disse, porque eu sou sportinguista, mas estou longe, estou a 300 km de Lisboa, mas com muito mais intensidade, com as pessoas por perto, com as notícias a saber mais rápido e a ser uma pessoa que pertence à dinâmica do Sporting. Vou sair, mas vou continuar cá. O que é a última mensagem para os sportinguistas, para a nação sportinguista, que quando falam de ti, há um arrepio fácil na pele de todos os sportinguistas e é um nome que, não digo de semana a semana, mas de mês a mês, em qualquer sítio que seja, falam do Miguel Maia. O que é que há a dizer aos sportinguistas neste último momento? Um agradecimento especial, sei que nutrem muito carinho por mim, que gostam muito de mim, que me apoiaram sempre ao longo destes anos todos, sabem que sou um sportinguista de alma e coração e por isso é um agradecimento especial, porque também contribuíram e muito no sucesso da minha carreira e no voleibol do Sporting. Por isso, muito obrigado a todos, continuarei a ser um adepto como eles e por isso, mais tarde ou mais cedo, vou-me cruzar com eles aí nos estádios, nos pavilhões, com a camisola do Sporting vestida. Miguel, para fechar, e a parte das perguntas já está feita, fechamos aqui este álbum de fotos, mas ainda falta uma coisa, que é entregar esta taça aqui ao Portugal ao museu, por isso, vamos a isso, não é? Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Já vai, exatamente. Cabe-me a minhas honras, passa só para ali. Vamos então abrir esta vitrine aqui do museu. E aqui vai. E aqui vai ela. Quão importante é meteres aqui mais uma numa taça e nesta altura, Miguel, só para fechar. Mais uma taça para um museu que merece ter muito mais. É uma taça que merece mais. O voleibol merece ter uma vitrine recheada de taças e por isso é mais uma que vai aumentando e espero que consiga durante muitos anos ir aumentando aqui ao máximo o nível de troféus
porque a modalidade precisa e o Sporting merece. Miguel, foi um enorme gosto. Um abraço Foi e uma obrigado enorme a mim aula também. aqui. Miguel Maia, em entrevista à Sporting TV, neste momento de despedida. Fecha-se assim o segundo capítulo, mas certamente não será o último no Sporting Clube de Portugal. Mais um grande momento na Sporting TV, mais uma grande entrevista ao nome do Sr. Voleibol, Miguel Maia.